Bem-vindo a mais um estudo do Vem e Segue-me do dia 6 de agosto. Meu nome é Vanderlei. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui a designação do Vem e Segue-me em Alma, capítulo 44. Eu vou começar pelo versículo 3 e o versículo 4. O que está acontecendo aqui é que os lamanitas, eles vêm ali aos milhares, né, para invadir a cidade ali dos nefitas, para fazer com que eles se tornassem escravos, né, dos lamanitas. Eles queriam subjugar ali os nefitas. Então, os lamanitas era mais do que o dobro do que os soldados ali que os nefitas tinham. Porém, Moroni ele conseguiu armar bem ali os seus soldados, né? Ele pediu para que cada soldado dele se vestisse com uma armadura, colocasse capacete, escudo, espada. Então eles estavam bem equipados. E aí Moroni ele arma uma estratégia, né? Ele divide, ainda assim ele divide as forças do seu exército. Deixa uma parte do seu exército com Lei para Lei comandar, e a outra parte fica com ele. Então, quando os lamanitas vêm, né, atacar eles, o Lei ele sai do seu esconderijo e começa a matar ali, né, os lamanitas. E aí os lamanitas tentam enfrentar os soldados de Lei, mas como os lamanitas estão com a pele desnua ali, nua, né, então cada golpe dos nefitas ali era um lamanita que caía morto. Então eles não conseguiram, eles ficaram muito assombrados quando viram a aparência ali dos nefitas com capacete, escudo, e via que eles não conseguiam matar facilmente ali um nefita. Então eles começaram a fugir, né? Apesar de serem muito maior número, eles começaram a fugir, atravessaram o rio Sidom e correram, né, para outra parte da cidade. E aí Lei e seus homens não perseguiram ele, né? Deixou que eles fugissem. E chegando lá na frente em outra cidade, quem veio foi o capitão Moroni com seus soldados. E novamente começou uma batalha ali, né? E ainda que os lamanitas estivessem em muito maior número, eles começaram a morrer muitos ali. Eles tentaram enfrentar com grande força. Porém, quando o capitão Moroni e os nefitas eles clamam a Deus que os ajude, naquela mesma hora os lamanitas começam a fugir. E aí o exército do capitão Moroni vai atrás ali, né? Parece até hilário, porque é um exército menor perseguindo aquela grande massa, né, de lamanita. Mas o que acontece quando eles estão correndo, depois eles dão de cara lá com o exército de Lei. E aí eles ficam cercados dos dois lados, não tem como eles fugir. Então começa ali a morrer, matando ali dos dois lados, eles não tinham como se defender. E quando o capitão Moroni viu essa cena, ele ordenou aos seus homens que parassem a matança, né, e propôs um acordo com eles, né, que eles deveriam depor suas armas de guerra e que deveriam partir para o deserto com a condição de que eles nunca mais voltariam a lutar com eles. E eu achei bem interessante essas palavras aqui do capitão Moroni a Zanaela, que era o capitão ali do exército dos Lamanitas, né, e a todos os Lamanitas. Ele disse o seguinte, versículo 3 e o versículo 4. Agora, porém, vedes que o Senhor está conosco, e vede que ele vos entregou em nossas mãos. Agora, desejaria que compreendesseis que isso nos acontece por causa de nossa religião, de nossa fé em Cristo. E agora vedes que não podeis destruir nossa fé. Ora, vedes que esta é a verdadeira fé em Deus, sim. Vede que Deus nos manterá, conservará e preservará enquanto formos fiéis a Ele e à nossa fé e à nossa religião. Nunca permitirá o Senhor que sejamos destruídos, a não ser que caiamos em transgressão e renunciemos nossa fé. Então, toda aquela vitória, o capitão Moroni ele estava atribuindo à fé que eles tinham em Deus, à religião deles, né, a fé que eles tinham no Senhor, e que Deus havia colocado os lamanitas na mão deles. E porém, sempre tem pessoas, né, que não acreditam em Deus, acham que às vezes as coisas acontecem por acaso, ou acha que é por causa da astúcia, que nem Zanaela. Zanaela ele se aproximou ali de Moroni, entregou, né, a sua espada, né, seu arco e flecha ali, né, e olha só as palavras de Zanaela, né, ao capitão Moroni ali nesse momento. Versículo 9, ele diz assim: Eis que não somos de vossa fé, não cremos que foi Deus quem nos entregou em vossas mãos, mas acreditamos que foi a vossa astúcia que vos salvou, e as vossas espadas.
Eis que foram as vossas couraças e os vossos escudos que preservaram a vossa vida. Então eles não acreditavam que tinha sido Deus, né? Colocou ali falando que era a couraça, o capacete, mas que não tinha sido Deus que havia livrado eles. Como eles não fizeram esse acordo, né? Voltaram a lutar novamente e depois eles se renderam e todos que fizeram acordo de paz ali entregaram suas armas de guerra e foram para o deserto. Mas sempre vai ser assim em nossa vida, né? Tem gente que vai achar que é coincidência as coisas, mas nós devemos saber que tudo está na mão de Deus, tá bom? Nós realmente devemos fazer a nossa parte, estudar, às vezes até um trabalho que nós conseguimos, ou outra pessoa, a pessoa fala, você conseguiu porque você estudou. Sim, mas é Deus que está nos dando direção para todas as coisas. Nós devemos colocar a Deus em primeiro lugar. E é gratidão o nome dessa mensagem, de reconhecer a mão de Deus em todas as coisas. Aqui em Alma 48, ó, por exemplo, 48 no versículo 13, versículo 12 e 13, falando do capitão Moroni, olha o que fala sobre ele. Sim, um homem cujo coração transbordava de gratidão a seu Deus pelos muitos privilégios e bênçãos concedidos a seu povo. Um homem que trabalhava infatigavelmente pelo bem-estar e segurança de seu povo. Sim, ele era um homem com a firme fé em Cristo e havia prestado juramento de defender o seu povo, seus direitos e o seu país e sua religião, mesmo com a própria vida. Então podemos ver aqui que ele tinha o coração cheio de gratidão a Deus. E é assim que nós devemos ter o nosso coração, cheio de gratidão a Deus. Vou compartilhar uma outra escritura aqui que fica em João capítulo 1, tá bom? Na Bíblia, aqui no Novo Testamento. Eu gosto dessa escritura porque João, ele está falando do outro João, né? O João que era o profeta João Batista, que estava preparando o caminho do Senhor. Podemos ver que João Batista, ele nunca tomava a honra para si, né? Ele sempre apontava o Cristo, ele falava assim, eu vos batizo com água, porém vai vir outro mais poderoso do que eu, que batizará com o Espírito Santo, quem eu não sou digno de desamarrar as alparcas, né? De pôr o chinelo ali no pé. Então ele sempre apontava para Jesus Cristo como a luz maior. E aqui nesse versículo, né, em João capítulo 1, o versículo 7 em diante diz assim, ó, começando no 6, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Esse aqui é João Batista. Este veio para dar testemunho, para testificar da luz. Não era ele a luz, mas para que testificaste da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Então podemos ver que João ele sempre estava prestando testemunho sobre Jesus Cristo. Eu quero compartilhar uma pequena história de um homem que ele achou uma pérola, né? E essa pérola era muito linda e ele queria mostrar a todos. Então ele pediu para um artesão, né, fizesse uma caixa ali, né, de vidro bem bonita, para que todos pudessem ver essa pérola. Então o artesão ele fez um trabalho magnífico, de modo que a caixa de vidro ficou tão detalhada, tão bonita, né? E colocaram a pérola lá dentro. E ele colocou ali num lugar onde muitas pessoas passassem e pudessem observar, né, aquela pérola. E quando as pessoas passavam e observavam, elas estavam admirando mais a caixa, né, de vidro ali, a parte por fora, do que realmente a pérola que estava lá dentro, né? Então, o que acontece nessa história? A pérola que nós temos em nossa vida é o Evangelho de Jesus Cristo. E muitas vezes as pessoas vão enxergar a caixa, né, por causa do que a pérola fez por nós, né? Nós nos tornamos belos por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Então, vou dar um exemplo. Algumas vezes pode acontecer com vocês de alguém chegar e falar assim, nossa, você é diferente, né? Eu sinto que você é uma pessoa diferente, uma pessoa boa. E nesse momento, né, eles estão vendo a caixa, eles estão vendo você. E é nesse momento que nós devemos mostrar a pérola, que é o Evangelho, compartilhar. Não, eu sou assim porque eu aprendi isso na igreja, eu aprendi sobre essa parte aqui que fez diferença na minha vida. Isto é mostrar o Evangelho, isso é testificar da luz, mostrar, direcionar as pessoas para o Evangelho, tá bom? Eu vou terminar essa parte aqui com uma escritura em Doutrina e Convênios, na seção 59, versículo 21, diz assim,
E em nada ofende o homem a Deus, ou contra ninguém está acesa a sua ira, a não ser contra os que não confessam a sua mão em todas as coisas, e não obedece aos seus mandamentos. Então, duas coisas que é para ficar bem clara nessa mensagem aqui. Primeiro, confessar a mão de Deus em todas as coisas. Nós devemos ter gratidão em tudo que nós recebemos da mão do Senhor. Nossa saúde, todas as coisas. E outra coisa, obedecer, né, aos mandamentos que Ele nos dá por meio de gratidão. Muitas pessoas, né, podem obedecer os mandamentos de Deus por outros motivos. Tem gente que obedece por causa do medo da punição, né? E tem gente que obedece por causa das recompensas. Cada mandamento que nós guardamos, recebemos uma bênção também. Mas o mais ideal é nós obedecermos aos mandamentos de Deus por gratidão, por termos gratidão do que Ele fez por nós, tá bom? É melhor obedecer a Deus por medo do que não obedecer. Mas é muito melhor e seremos muito mais abençoados se nós obedecermos a Deus por causa de gratidão. Bom, eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.